Hoje ninguém falou comigo no trabalho. Passei o dia inteiro com um nó na garganta, com a impressão que fiz algo de errado. Parece que todo mundo estava olhando para mim com a cara fechada, como se eu tivesse feito algo e não soubesse o quê. Você já pensou assim? Você já percebeu que às vezes pensamentos que você tem, e não necessariamente você percebe uma evidência sobre isso, te faz se sentir mal, te faz se sentir ansioso, te faz se sentir triste? Hoje eu vou te falar como os seus pensamentos influenciam na maneira que você enxerga a realidade. E o que você pode fazer para perceber se algum desses pensamentos podem estar distorcidos e o que você pode fazer também para começar a sair disso. Para te ajudar a explicar isso, a gente vai usar a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Ela ajuda os pacientes através do entendimento dos seus pensamentos e da reestruturação desses, quando eles são distorcidos ou rígidos, pois acreditamos que o nosso sofrimento vem em grande parte desses tipos de pensamentos. Em outras palavras, o que faz um ser humano sofrer não são as coisas, mas a interpretação, a percepção, os pensamentos que eles têm em relação a essas coisas. E para te explicar, eu vou usar um modelo cognitivo básico que funciona da seguinte forma: temos uma situação, um pensamento, uma emoção e um comportamento. Por exemplo, eu estava no trabalho e poucas pessoas ou quase ninguém falou comigo na primeira hora ali que eu estava no meu trabalho. Logo, eu tive um pensamento: ninguém vai falar comigo, ninguém quer falar comigo, as pessoas não gostam de mim, simplesmente por esse período de tempo que ninguém falou comigo. Logo, eu comecei a me sentir de que forma? Quais foram as minhas emoções, os meus sentimentos? Eu fiquei ansioso, eu fiquei inseguro, eu fiquei triste. E isso me fez me comportar da seguinte forma: eu me fechei ainda mais, eu me afastei ainda mais das pessoas, o que reforça o meu pensamento. Olhar esse modelo nos faz entender que o sofrimento não vem necessariamente da situação externa, mas da nossa interpretação do nosso pensamento. Por isso, entender os seus pensamentos é fundamental para que você possa começar a se entender melhor e começar a mudar coisas na sua vida que muitas das vezes te incomodam. Eu quero te trazer um exemplo para mostrar como os pensamentos têm grande influência em quem nós somos. Vamos supor que tenha dois gêmeos que nasceram ali na mesma família, no mesmo tempo, viveram as mesmas experiências, estudam na mesma escola. Basicamente, a vida deles foi praticamente igual. Esses dois gêmeos, será que eles vão se tornar pessoas idênticas? Muito provavelmente não, pois não é isso que geralmente acontece, né? Cada pessoa ali tem ali o seu conjunto de características, que algumas são similares, outras são diferentes, tem seus gostos que também são similares e diferentes, tem suas escolhas de vida, às vezes um vai para uma área de engenharia, outro vai para uma área de medicina, vai para uma área de enfermagem, um vai para uma área de polícia e o outro vai para uma área de cuidado das pessoas. Perceba que às vezes escolhas são totalmente distintas de pessoas que vieram do mesmo contexto, nasceram no mesmo momento, viveram as mesmas experiências. E por que isso acontece? Porque o que define a pessoa não é necessariamente as situações, mas as suas interpretações, os seus filtros mentais. Com isso, dá para entendermos que a realidade é diferente das nossas percepções. E o que nos faz sofrer não é necessariamente essa realidade, e sim as nossas percepções, pois elas são o filtro, ela é a ponte entre o meu sentimento, a minha ação e a situação. Então, tudo passa por um filtro mental. Tudo passa
por um processo cognitivo de interpretação. E aqui está o grande ponto. O que define esse filtro? O que define o viés dessa interpretação? O que define isso são as nossas crenças centrais. A maneira que você interpreta o mundo é definida a partir das suas crenças centrais, ou também chamadas de crenças nucleares. Essas crenças são percepções profundas, ideias profundas que você tem sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. E esse conjunto de percepções profundas e inconscientes, que você muitas das vezes nem tem total consciência deles, fazem você perceber e pensar de determinada forma. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona essa estrutura cognitiva. Nós temos no centro as nossas crenças centrais, né? Imagine um abacate. O abacate tem aquele caroço, tem a parte da polpa e tem a casca. Esse caroço são as crenças centrais, como eu acabei de falar. Tem também as crenças ou regras intermediárias, que basicamente ela vem das crenças centrais. As nossas crenças centrais constroem regras, e essas regras definem a maneira como a gente interpreta o mundo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma crença central de desvalor. Eu acredito que no fundo eu não sou capaz. Por alguma experiência na minha vida, por um conjunto de experiências na minha vida, hoje eu tenho uma grande insegurança, e essa insegurança nasce de uma crença de desvalor. Logo, eu tenho uma seguinte regra: se eu não for perfeito em tudo, logo as pessoas perceberão que eu não tenho valor. Se eu não acertar o tempo inteiro, logo as pessoas vão me excluir, pois elas perceberão que eu não tenho esse valor. Perceba que essa regra ela é rígida e ela não nasce necessariamente de uma vontade em ser daquela forma. Ela nasce muitas das vezes como um medo, como uma condição baseada em uma crença. Ou seja, uma ferida que nasce da minha crença faz com que eu me interprete o mundo de uma forma rígida para que eu não entre em contato com essa insegurança, com essa ferida, com esse problema, com essa parte de mim que muitas das vezes eu quero esconder. Então a gente tem a crença central, temos essas regras intermediárias, e essas regras intermediárias influenciam os nossos pensamentos automáticos, que é algo que você já consegue perceber. Por exemplo, vai dar errado, eu não vou conseguir, ninguém gosta de mim. Pensamentos que você tem e muitas das vezes te traz sentimentos, emoções desconfortáveis e te faz ter comportamentos que não era exatamente o comportamento que você queria. Então, crença central, regras intermediárias, por fim, pensamentos automáticos. O que você consegue acessar são os pensamentos automáticos, mas ainda assim, se você não estiver atento a eles, eles passam despercebidos. Porém, mesmo passando despercebidos, eles vão influenciar suas emoções e sentimentos e os seus comportamentos. As crenças centrais podem ser enxergadas de duas maneiras, como funcionais e como disfuncionais. Isso vai depender do contexto, da cultura e da sua necessidade. Por exemplo, uma pessoa que está passando muita dificuldade financeira, a crença de preciso trabalhar todos os dias, o tempo inteiro, ela pode ser funcional a depender do contexto. Mas uma pessoa que passou pelo momento de dificuldade, já não tem tanta necessidade assim de trabalhar todos os dias, e ela tem dificuldade de descansar, de desacelerar por ter o pensamento de não posso relaxar, não posso parar, isso pode ser disfuncional, pois ela está se impondo um comportamento que não necessariamente já é tão importante quanto em outro contexto. Ou, por exemplo, você vem de uma família onde todo mundo invalida seus sentimentos. E aí você pode pensar naquele contexto que eu não devo me abrir, pois isso vai me machucar. E aí você muda de contexto, tá com novos amigos, tá em um relacionamento, tá com colegas que são mais empáticos, eles estão dispostos a te ouvir.
E nesse contexto você traz o mesmo pensamento. Você não consegue mudar o pensamento, você não consegue mudar a crença de que você também pode compartilhar seus sentimentos. Então perceba que a depender do contexto, uma crença pode ser funcional ou disfuncional. E entre as crenças centrais disfuncionais, existem três grandes categorias: de desamor, de desamparo e de desvalor. A crença de desamor, ela vem de um sentimento e uma interpretação de que as pessoas não te amam pelo aquilo que você é. Muitas das vezes você acredita que as pessoas vão estar com você pela sua profissão, pelo seu dinheiro, pela sua beleza, e que quando você perder tudo isso, todo mundo vai te abandonar. A crença de desamparo é quando você tem o pensamento, você acredita que você não consegue dar conta da vida sozinho, que você não consegue ser uma pessoa independente, que você não consegue viver de maneira com autonomia. Você sempre acredita que precisa dos outros, de uma forma até infantil, de uma forma até disfuncional nesse caso. Não necessariamente você somente quer estar com o outro, mas você acredita que você precisa do outro. Logo, você acaba se submetendo a relacionamentos, muitas das vezes tóxicos, porque você acredita que se você estiver sozinho no mundo, tudo dará errado e isso será uma grande catástrofe para você. E tem também a de desvalor. Tudo que você faz, você acha que não está bom. E as pessoas, quando te elogiam, você acredita que elas estão mentindo. E muitas das vezes você se sente inadequado, você se sente incompetente, quando na verdade, na realidade, no externo, as pessoas estão percebendo de maneira diferente. Mas isso é uma crença profunda que você traz de acreditar que tudo que você faz, que tudo que você é, que tudo que você externaliza para o mundo está sendo feito de uma forma ruim, com desvalor. E aí que entra o grande problema do vídeo de hoje, que é a questão da interpretação equivocada, da interpretação errada da situação. Isso tem um nome: distorção cognitiva ou distorção de pensamento. Essas distorções, elas vêm justamente das nossas crenças centrais. A nossa mente, ela funciona da seguinte forma: ela busca encontrar coerência em tudo o que ela observa. Logo, a minha crença, que é o ponto central das minhas percepções, faz com que os meus pensamentos automáticos eles tenham algum tipo de coerência com essa crença. Daí vem a distorção, pois eu olho para uma situação não como ela é exatamente, mas eu distorço para que faça sentido de acordo às minhas crenças. Então, conceituando aqui, distorções são interpretações equivocadas, distorcidas das situações que vêm a partir das minhas crenças e das minhas emoções. É como se eu estivesse colocando uma lente de uma outra cor. Então, isso vai influenciar na minha percepção total da situação. E existem algumas categorias dessas distorções de pensamento. E eu vou listar algumas aqui para vocês, talvez aí se identificarem também. Mas antes é importante deixar claro que distorção de pensamento não é um transtorno mental. Distorção é uma coisa que acontece com todas as pessoas. Isso é algo que está dentro do modo de funcionamento do ser humano. Agora, claro, quanto mais você se conhece e quanto mais você consegue identificar essas distorções, menos você é dominado por elas. Por isso é importantíssimo você conhecer as distorções e você se observar seus pensamentos e não pegar eles todas as vezes como uma verdade absoluta. Porque eu penso, porque eu sinto, é assim. Não necessariamente. Eu não estou dizendo que o sentimento ele é inválido, mas que eu posso estar sentindo tristeza, eu posso estar sentindo raiva, eu posso estar sentindo insegurança e ainda assim entender que esse pensamento ele pode ser melhor analisado. Então, as distorções principais eu vou listar aqui e a primeira delas é a tudo ou nada. Essa talvez seja a distorção
que eu mais percebo nas pessoas em geral. A mente humana, ela tem uma tendência a enxergar as situações ou em um polo ou em outro, né? E se tratando de Brasil, a gente vê muito isso, inclusive na política, né? Onde ou as pessoas elas estão em um polo da esquerda ou elas estão em um polo da direita, né? As pessoas elas não conseguem muito enxergar o meio entre esses dois termos, né? Não vou entrar nessa questão política, mas é um exemplo claríssimo de como o modo de funcionamento mental de um ser humano faz com que as pessoas enxerguem a realidade de maneira totalmente distinta, né? Então, o tudo ou nada ele é percebido em várias situações da minha vida. Por exemplo, se eu errei uma coisa, logo tudo que eu fiz é ruim. Se uma pessoa me criticou, logo tudo que eu faço é ruim. Ou seja, eu deixo os 99% e foco apenas em 1%. E eu pego ele como o tudo ou o nada. Essa distorção, ela é uma distorção extremista, porque faz a gente enxergar a realidade sempre no extremo, sempre de uma forma radical. Logo, a nossa ansiedade é sempre extrema, a nossa tristeza é sempre extrema, também a nossa felicidade é sempre extrema, porque a gente pode também pensar no tudo ou nada para o lado positivo e ignorar todas as outras coisas que não são tão positivas sobre uma situação. Exemplo, em um relacionamento. Por aquela pessoa ter algo específico que eu gosto, logo eu enxergo ela como totalmente maravilhosa. E eu deixo de lado todas as outras coisas. Enquanto ser humano, ela não vai ter só os positivos, ela também tem os negativos, os pontos de se observar, de se analisar e de se melhorar. Então perceba que essa distorção, ela tende mais a nos atrapalhar do que nos ajudar, porque ela nos impede de muitas das vezes enxergar a situação de maneira integral e poder estar nessa situação preparado para aquilo que pode surgir, para lidar com aquilo e também para ter interpretações mais saudáveis, mais equilibradas, menos extremistas, tá? Uma segunda distorção é a catastrofização. Nela, a pessoa sempre pensa que algo de negativo que acontece vai se desdobrar para a pior hipótese possível, né? Então, por exemplo, você tem uma filha, ou você tem um namorado, ou você tem uma namorada, e essa pessoa saiu, foi passear com alguém, foi na rua resolver um problema, e ela disse que chegaria 8 horas da noite. E aí deu 8h30 e ela não chegou. E aí você manda mensagem e essa mensagem não carrega. Logo você começa a pensar o quê? Essa pessoa morreu, foi assaltada, aconteceu alguma coisa, perdeu tudo, deve estar no hospital, deve estar fazendo agora uma cirurgia porque aconteceu alguma coisa na rua. Você já pensa no pior. Muitas das vezes o sinal pode ter caído, o celular pode ter descarregado, o Uber pode estar demorando de chegar. Então, a nossa mente ela não pensa nas outras opções, ela só pensa na pior opção. E isso tem um grande efeito, que é o quê? A minha ansiedade, ela vai para níveis extremos também. Uma terceira distorção é a da adivinhação. Aqui você já pensa que a situação vai ser ruim antes de acontecer. Ah, eu não vou para essa festa porque vai ser ruim. Eu não vou fazer essa entrevista de emprego porque com certeza eu não vou passar. Eu não vou sair com essa pessoa porque com certeza eu não vou gostar. E aí você acaba ficando sempre se sabotando nas situações e a sua vida não anda, a sua vida fica paralisada, tá? Uma outra distorção é a leitura mental. Nessa distorção, você tende a pensar que o que o outro está pensando é algo negativo sobre você, sem nenhuma evidência, sem nenhum sinal disso. Por exemplo, eu estou aqui e ninguém veio falar comigo. Logo eu estou pensando que ninguém gosta de mim. As pessoas estão pensando que eu sou uma pessoa ruim. Muitas das vezes as pessoas só estão igual você, com vergonha, sem jeito ainda, mas talvez estejam com a mesma intenção de querer se aproximar de você. Um outro exemplo é você pensar que as pessoas estão te julgando sempre.
As pessoas estão pensando que o vídeo que eu estou gravando está ruim. As pessoas estão pensando que o que eu estou falando está errado. Eu estou apresentando algo no trabalho e eu estou pensando que ninguém está gostando, sem nenhuma evidência. E por que isso acontece? Porque a mente humana, ela tende a supor que o que o outro esteja pensando é o conteúdo que ela tem medo que os outros pensem. Então não é que as pessoas estão pensando nisso, é que você tem medo que elas pensem nisso e a sua mente ela faz uma distorção. Ela faz o quê? Ela faz você acreditar que as pessoas estão pensando nisso, para justamente você se preparar para caso algo aconteça de ruim, você ter uma forma de lidar com isso. Você dar uma desculpa, você sair, você fugir da situação. Mas isso também tende a mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Uma outra distorção é o filtro mental. Nela você ignora tudo de positivo e só fica com negativo. Você estava no trabalho e o dia foi bom, tudo que você fez no trabalho deu certo. E aí o seu chefe no final do dia chama você na sala dele e diz que uma coisa que você entregou não ficou legal e que você vai precisar refazer. Aí você vai para casa com a sensação de que tudo que você fez no dia não serviu de nada, que tudo que aconteceu no seu dia foi ruim. Mas o que aconteceu? Você filtrou, você tirou tudo de positivo, você só ficou com uma coisa negativa. Eu poderia passar um grande tempo aqui falando muitas outras distorções. Mas o objetivo desse vídeo não é esgotar todas as distorções, mas te fazer entender como essas distorções muitas das vezes influenciam na sua vida, influencia suas emoções e influencia seus relacionamentos, seus resultados, seu trabalho e a sua saúde mental e emocional. Portanto, você já entendeu a importância de revisar esses pensamentos. O que eu quero não é que você pegue os seus pensamentos como uma mentira e negue eles. O que eu quero é que você apenas observe eles e revise se necessário, pois revisar é ter liberdade emocional. É você não estar preso a apenas uma forma de enxergar a situação, mas você ter a flexibilidade de pensar de maneiras que possam se adequar melhor àquela situação. Pois quanto mais uma pessoa é flexível na sua maneira de pensar, mais saúde ela vai ter nos seus relacionamentos e na sua vida individual, com as suas próprias emoções. O que eu quero não é que você invalide seus sentimentos. Todos os seus sentimentos são importantes. Se você está triste, isso é importante. Se você está com raiva, isso é importante. Se você está com medo, isso é importante. E você precisa ter empatia com você. No entanto, isso não significa que você não possa olhar seus pensamentos e revisar eles. Pois quando eu consigo revisar, eu tenho a liberdade de escolher o caminho que eu quero seguir e não ficar preso ao meu viés de pensamento, às minhas crenças centrais que estão influenciando o meu modo de pensar. Por isso eu quero te passar um exercício prático para você aplicar agora mesmo. Eu quero que você lembre de uma situação desconfortável, que você andou ali pensando algo que foi desconfortável para você. Quero que você primeiro anote o que foi que eu pensei, qual foi meu pensamento. E pensamento não é o que você sente. Eu pensei que eu estava triste, eu senti que eu estava ansioso. Não, pensamento é eu interpretei o que da situação. Eu pensei que as pessoas não gostam de mim. Eu pensei que o que eu fiz estava muito ruim. Isso é o pensamento. Segundo, eu tenho alguma evidência sobre isso? Eu tenho alguma prova externa sobre esse pensamento? Alguém me falou isso? Algo que aconteceu prova o que eu estou pensando ou eu apenas estou supondo isso? E terceiro, e mais importante, existe uma forma alternativa de pensar sobre essa situação? Esse exercício vai te fazer olhar para o seu pensamento sobre uma outra perspectiva e começar a fazer um questionamento produtivo sobre o seu próprio pensamento. Não com o intuito de negar o seu pensamento, mas com o intuito de ampliar a sua forma de enxergar a situação. Você não é o que você pensa. Pensamentos não são fatos, são hipóteses.
são interpretações. E levar dessa maneira a forma que você enxerga o seu pensamento é fundamental para ter melhor saúde mental, melhores relacionamentos e uma vida muito mais prazerosa e significativa. Eu quero que você olhe os seus pensamentos como hipóteses e, se necessário, você questione eles. Pois o objetivo não é você ser uma pessoa otimista nem pessimista na forma de olhar a realidade, mas sim ser uma pessoa realista, pois ser realista vai te fazer entender o que você precisa melhorar e o que você não necessariamente precisa ficar se martirizando, porque muitas das vezes os nossos pensamentos fazem a gente se desvalorizar quando na verdade a gente não é isso que a gente está pensando. A gente precisaria questionar esse pensamento e sair um pouco somente dessa forma específica de interpretar e olhar outras possibilidades. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, comenta aqui, você se identificou com algum desses pensamentos? Existe algo sobre esse vídeo que você gostaria que eu falasse um pouco mais? Deixa aí seu comentário que eu vou ficar muito feliz em poder interagir com você. Se você quer acompanhar os próximos vídeos, não deixe de se inscrever no canal e aqui eu vou deixar duas opções para você continuar acompanhando outros vídeos.